Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui passando agora para falar da Revelação Geral parte 2. Semana passada nós falamos sobre a Revelação Geral parte 1, que o que é? É Deus se revelando na criação. Inclusive algumas pessoas utilizam a nomenclatura revelação natural, por falar de natureza, que Deus se revela na natureza, e nós falamos na semana passada. Se você não viu, você pode colar com a gente, está aqui no nosso canal. Porém, hoje nós vamos falar sobre a revelação na consciência do ser humano. Nós vamos entender por que Deus, ele não só se revelou na criação, no sentido da natureza, como ele se revela na sua criação, que nós somos criatura dele, na nossa consciência. Para a gente compreender melhor o que se trata esse assunto, nós vamos entender um pouquinho o livro ou a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos compreender que Paulo escreve essa carta aos Romanos, justamente é uma carta evangelística. E nessa carta ele começa falando de um problema. Qual o problema? Que o ser humano não quer saber de Deus. E talvez a pergunta que se faça é: como que nós não queremos saber de Deus se nós nem sabemos que Ele existe? E aí então Paulo vai explicar, como nós já vimos, que Deus se revela na criação e também se revela na consciência humana. Isso está lá em Romanos capítulo 2, do verso 14 ao 15, nós vamos ler agora, diz assim: até mesmo os gentios, falando de povos que não conheciam a Deus, que não sabiam quem era Deus, não era igual ao povo judeu que recebeu a lei de Moisés, que tem toda uma história, falando de que resgatou o povo de Israel do Egito, e você conhece toda a história. Os gentios não tinham nada disso, eles não conheciam nada. E Paulo está dizendo, até mesmo os gentios, no caso nós, eu e você, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, ou seja, por instinto, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então olha só, Deus colocou no ser humano um sensor. Existe na consciência humana um sensor, que é um sensor, daí pode falar da consciência de Deus, ou um sensor da moral de Deus, mas é um sensor que limita, ou um sensor que nos mostra a lei dele. Quando está falando aqui de lei, quando Paulo diz que nós temos a lei escrita no coração, todo ser humano na face da terra, ele não está falando de todas as leis que existiam, das mais de 600 leis, não. Ele está resumindo, o que Jesus resumiu a lei? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a Deus e ao próximo. Então o ser humano, por mais pecador que ele seja, ele consegue amar o semelhante. Ele consegue ser um bom pai, ele consegue ser um bom marido, ele consegue expressar afeto, ele consegue fazer coisas boas, ele consegue ajudar pessoas. Então isso, por que ele faz isso? Isso mostra que existe um sensor, existe algo que ficou dentro do ser humano, que foi Deus que estabeleceu e que instintivamente, ou seja, ele faz sem saber, mas é Deus nele que ajuda as pessoas. Porém, esse sensor também acusa quando faz algo errado. O texto diz, lá no final do verso 15, ele vai dizer que a nossa consciência e os nossos pensamentos, daqueles que não conhecem a Deus, acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, quando o ser humano erra, quando ele faz algo que é errado, mas como que é errado se ninguém disse? É esse sensor. Por isso na semana passada eu coloquei algumas questões, como nós seres humanos reagimos, indiferente de religião, de acreditar em Deus ou não, quando um menino, por exemplo, um adulto bate na sua mãe. Qual é a reação nossa? Não é a reação de indignação? Quando nós vemos uma pessoa abusando de uma criança, a gente não fica indignado com isso? Então, essa indignação, esse senso de justiça, por mais ruim que a pessoa seja, ela fica revoltada. E quem colocou isso no nosso coração foi Deus. E é isso que nós chamamos de
revelação geral, que é a revelação na consciência. Nós vivemos em sociedade, conseguimos ainda viver em sociedade, por quê? Porque existe um mínimo de senso, ou mínimo de responsabilidade do ser humano para conseguir conviver com pessoas diferentes. Embora a gente vê tantas atrocidades, e sabemos que isso não tem nada a ver com Deus, isso vem do pecado, nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas o mínimo da imagem de Deus que ficou permanecido no homem, né, que ainda somos imagem e semelhança de Deus, isso é a consciência que Deus colocou em cada ser humano. Porém, gente, é uma coisa muito importante a gente perguntar aqui, né? Tá, se Deus se revela na criação, se Deus revelou, né, como nós vimos na semana passada, a assinatura de Deus, né, Ele é triuno, na medida, na largura, expliquei aqui um pouco sobre isso. E se Deus se revela na consciência humana, por que o ser humano não se submete a Deus? Por que o ser humano não obedece a Deus? Aí a resposta está lá no verso 19 ao 23 de Romanos capítulo 1. Paulo está fazendo toda uma defesa sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós, seres humanos, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Como? Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, como o seu poder eterno e a sua natureza divina. Ou seja, ele diz que todo ser humano sabe a verdade a respeito de Deus. Como que ele sabe isso? Pela natureza criada e pela consciência. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O que Paulo está dizendo? Olha, o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque não existe ateu. O que existe são pessoas que nasceram à imagem e semelhança de Deus e voluntariamente decidiram não acreditar em Deus. Por quê? Porque diz que todos sabem algo sobre Deus. Então, a resposta do porquê o ser humano, mesmo sabendo na natureza, mesmo tendo na revelação da consciência, ele não quer se submeter a Deus, está relacionado à maldade. Isso está relacionado ao homem decidir deliberadamente se rebelar contra Deus. Ou seja, ao invés de adorar o Criador, o que o autor diz? O que Paulo diz? Ele adora a criatura. Por isso que pessoas adoram vacas, adoram árvores, adoram a mãe natureza, né? Ou seja, isso tudo, embora tenha uma imagem tão bonitinha, na realidade o que está por trás é a rebeldia do ser humano contra Deus. Agora, outros vão perguntar assim: tá, Walter, mas e se as pessoas nunca ouviram sobre Bíblia? Ou nunca ouviram sobre Jesus? Então essas pessoas, o que vai acontecer? Vão ser condenadas? Como é que vai funcionar? Paulo responde essa pergunta, porque ele está explicando todo o processo de um problema que o ser humano tem com Deus. E nós vamos chegar no final sobre isso. Ele vai dizer, olha, o verso 11 e 12 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: pois Deus não age com favoritismo. Que favoritismo aqui? Deus não ama mais os judeus ou mais os gentios? Deus não ama mais o povo de Israel do que o povo do Brasil? Não, Deus não age com favoritismo. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Ou seja, não tem escapatória. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados, né? Então Deus não condenará pessoas porque rejeitaram o Evangelho que nunca ouviram, mas Ele condenará as pessoas porque elas deliberadamente ignoram a verdade que vem no mundo e porque quebram a lei de Deus dentro do seu coração. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 19, diz assim, ó: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente.
Ou seja, o ser humano, ele não está numa situação boa. Deus está irado contra ele. Deus está muito, como a gente brinca, Velho Testamento. Deus está bravo, Deus está irado com o ser humano. Por isso que o ser humano tem medo do diabo, tem medo de um monte de gente, mas não tem receio, não tem temor de Deus. E esse é um grande problema. Por que Deus está irado com o ser humano? Porque o ser humano conhece a verdade, mas a Bíblia diz que ele impede que a verdade seja conhecida. Ou seja, como se ele abafasse a verdade, como se ele visse a verdade e ele escondesse essa verdade para que as pessoas não vissem a verdade, e nem ele quer saber dessa verdade. E por causa disso, o ser humano está em maus lençóis. O ser humano está perdido, está condenado à morte eterna, mais conhecido como inferno. Isso mexe com você? Isso fere você? Isso dá um... Pois é, mas essa é a realidade. Graças a Deus, nós temos uma boa notícia. E na semana que vem, nós vamos falar sobre a revelação especial de Deus. Porque com a revelação geral, o que mostra para nós é que nós estamos perdidos. Deus já se revelou e nós voluntariamente decidimos abafar a verdade. Mas eu te espero semana que vem para você poder aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, e nós vamos abordar a revelação especial de Deus. Que você possa ter um ótimo pequeno grupo, que você possa crescer na comunhão com seus irmãos, no aprendizado do Senhor, e que você que tem acompanhado aqui no YouTube possa nos acompanhar ainda mais para crescer mais do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.